Olha só, vamos para o nosso quadro muito importante, que é o Realidade Inclusiva, com meu amigo e queridíssimo Edivaldo. Edivaldo, bom dia, meu querido. Bom dia, Ginaldo. Hoje eu tenho o prazer de conversar com a professora Eronilda, ela que é professora da unidade Jonas Pereira de Melo. Nós vamos conhecer um pouco hoje do atendimento educacional especializado para pessoas com deficiência visual em Parauapebas. Vamos bater um papo com ela, saber um pouco como iniciou esse trabalho no município, quantas pessoas no início ali era atendida na época, enfim, já quero iniciar. Bom dia, Eronilda. Bom dia, Edivaldo, é um prazer ter esse bate-papo aqui com você. Então, Eronilda, em que ano teve início esse trabalho com deficientes visuais em Parauapebas? Então, o trabalho com os alunos com deficiência visual em Parauapebas teve início aí em 96, mais ou menos, quando eu comecei a atender a primeira aluna, que era a aluna Merivalda, né, e logo depois o trabalho foi se estendendo para um número maior de alunos, entre 4 e 6 alunos na época, até 2001, a gente estava atendendo mais ou menos essa quantidade de alunos. Naquela época já ainda era a integração, né? A gente já estava no processo de integração, sim. Porque tinha iniciado o primeiro trabalho com os alunos surdos e logo depois a gente teve início ao trabalho com deficiência visual no município. Mas também, Eronilda, eu acredito que você, assim como os demais profissionais, já tinha essa perspectiva da inclusão. Na verdade, já trabalhava naquele período ali, mesmo sendo ainda na época da integração, mas o serviço já era voltado com uma visão inclusiva. Sim, até porque quando nós iniciamos o trabalho com o aluno cego em Parauapebas, logo em seguida eles já foram para a sala regular de ensino. A gente fazia um trabalho no contraturno, já naquela época a gente já fazia um trabalho no contraturno da sala regular. Ok, como era realizado naquela época o levantamento do número de deficientes para que eles pudessem estar dentro da sala de aula? Então, como era um trabalho que estava iniciando, a gente mesmo, nós professores, inclusive uma professora que eu quero referendar aqui, que é a professora Lucineide, que coordenava o trabalho da educação especial aqui no município, e quando a gente sabia que tinha algum aluno com deficiência visual, a gente ia até a família, e convencia, porque tinha que ter um poder de convencimento, porque não se acreditava naquela época que era possível fazer um trabalho com o aluno cego, com a criança cega. E o nosso trabalho de levantamento mesmo era ir até as famílias. Sei, a família, Eronilda, ela tem um papel muito importante, né, nessa questão da inclusão da pessoa com deficiência, seja ela em âmbito escolar, em todos os meios da sociedade, não é verdade? Não, sem dúvida. A família é importante em todo o contexto da vida do ser humano, né? E na vida da criança com deficiência, mais ainda, né? Essa família precisa ser assistida, porque assim, o dia a dia da criança é muito mais com a família. Essa família precisa de apoio para que ela acredite de fato que é possível ser feito um trabalho com o filho. E a prova disso é você aqui, Edivaldo, né? Que teve todo o apoio da sua família. Sim, a minha família foi a base fundamental para que hoje nós pudéssemos ter alcançado, né, alguns objetivos e outros que nós estamos galgando. Qual foi assim a grande dificuldade no início do atendimento, na buscativa das pessoas com deficiência? Conte pra gente aí um pouco das dificuldades na época que vocês enfrentaram nesse atendimento. Então, a dificuldade é porque nós, quanto professores, não tínhamos o mesmo conhecimento ainda do trabalho, né? A gente, assim, iniciou o trabalho mais pela vontade mesmo e o compromisso de contribuir, né, com a educação especial no município. Mas, logo em seguida, eu fui para Belém, fiz um curso mínimo, um estágio lá em serviço, para começar o trabalho, mas ainda não sabia nada, como se trabalhava o braille, como se trabalhava os instrumentos, o soroban, por exemplo. Mas logo em 98, eu fiz a minha especialização no Rio de Janeiro, aí sim, o trabalho foi tomando mais sentido, né, porque a gente já foi investindo efetivamente na alfabetização, né, das pessoas com deficiência visual, mais específico
dos alunos cegos. A reabilitação da pessoa com deficiência, ela tem um início e também tem um fim. Como que a gente pode detectar esse início e como que a gente pode também detectar que essa pessoa com deficiência visual, ele já alcançou o seu limite ou não existe esse limite de encerramento? Edivaldo, tem várias linhas de pensamento em relação a essa questão da reabilitação, e nós estamos tratando aqui da reabilitação educacional, né? Sim. Então, ela inicia a partir da necessidade da pessoa. Digamos que Deus defenda, sofra um acidente aí e venha ficar cega. Então, a minha reabilitação vai começar a partir daí, que eu vou passar de um método de leitura e de escrita em tinta para um método de leitura e escrita em braille. Vou ter que me adaptar ao uso de novas tecnologias. Então, minha reabilitação educacional, ela começa aí. E o fim dela é quando eu também me sentir pronta para isso, porque aí tem outras atividades, outras coisas que precisam ser desenvolvidas, como a minha locomoção, que vai, a partir de então, ficar limitada, e eu preciso passar pelo processo de aprendizagem do uso de bengala. Então, a reabilitação, ela começa, na verdade, nesse processo. Para uma criança, por exemplo, que já nasce cega, ela é uma criança como todas as outras e precisa vivenciar essas etapas, né, da educação preparatória, da educação infantil, né, do ensino fundamental. Ela é um educando normal, porque ela já vai, a partir daí, ser alfabetizada no método que é normal para uma criança cega. Entendo. E hoje, como que está o trabalho com deficientes visuais em Parauapebas? Qual é a sua avaliação desde 95 que você citou, o início? Olha, iniciou em 96. 96, né? Isso. Como é que está hoje, assim, qual é a sua avaliação, qual é a sua visão de 96 para 2020? Tá, assim, desse período até aqui é muito tempo, né? Um período longo. A gente teve um percurso longo e você fez parte de tudo isso. E lá na época, quando você foi aluno da gente, e a gente já começava aquela discussão, né, do nosso sonho de criar uma instituição que viesse atender melhor as necessidades de vocês. E nesse percurso foi criado de fato a unidade lá em 2005, né? Quando foi 2008 ela foi efetivada por meio de um decreto, e o atendimento com o deficiente visual ele foi sendo ampliado, né? Hoje atualmente a unidade ela atende todas as deficiências, mas o aluno com deficiência visual continua tendo as suas necessidades educacionais contempladas na unidade, apesar, né, das dificuldades que a gente encontra nesse processo. E como fruto, né, Eronilda, também desse trabalho, surgiu também a discussão através do grupo de pessoas com deficiência visual atendidas na época pela unidade, a discussão acerca de uma instituição que lutasse pelo direito, né, que surgiu também dentro, como fruto desse debate, a Associação de Deficientes Visuais, que você foi uma das pessoas que impulsionou muito, né, esse debate. É verdade. E é um movimento importante, porque por mais que eu, quanto professora, fale da importância do trabalho, é muito diferente de você que vivencia isso. Então a associação, ela tem um papel fundamental, porque ela fala com propriedade daquilo que é a vivência de cada um e que é uma luta de todos, né? E principalmente de vocês, que é quem sentem na pele, é que vivencia todo dia as dificuldades, né, do cotidiano mesmo. Ok. Eronilda, para nós finalizarmos, eu quero agradecer a sua participação no quadro Realidade Inclusiva. Eu falo que esse quadro é a cara da inclusão de fato, porque até o apresentador, o âncora do quadro é cego. Então, a gente agradece assim pela sua participação, pela sua contribuição aqui dentro do programa Festa e dentro do quadro Realidade Inclusiva. Bom, eu quero, né, agradecer também o convite, dizer assim que é um grande orgulho, né, participar dessa história aqui no município de Parauapebas, dizer ainda que é um trabalho importante. A prova disso são os vários alunos que hoje nós temos dentro das universidades, alunos que já concluíram a universidade, como você, e que continua aí na luta, e que esse é o nosso papel mesmo de educador. E a gente espera que o município continue investindo e acreditando
cada vez mais que é possível a gente ter uma sociedade mais inclusiva, sim. Realidade Inclusiva. Apoio Cultural. Prefeitura Municipal de Parauapebas. CMDPDP. Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência.